casa muito especial. Então, é com júbilo nos nossos corações que depois de 2 anos das Semanas Espíritas online, nós estamos aqui no modelo presencial e também com a transmissão pelo canal do 24º Seu no YouTube. Dona Diva, muito obrigada. A água servida pelas mãos da Diva tem seu valor, na verdade. Então, vamos ler aqui só um pequeno texto, tá? Não vamos estender muito. As Semanas Espíritas têm por objetivo a confraternização entre as casas espíritas adeptas ao 24º Seu, demonstrando que a doutrina espírita é única, embora estejamos em instituições diferentes, com suas especificidades naturais. Desse modo, as Semanas Espíritas visam ainda ao fortalecimento da união e da fraternidade legítima do movimento espírita. Espíritos benfeitores, congregados em nome do Cristo, patrocinam esses encontros a fim de que, unidos uns aos outros, possamos vencer as dificuldades do caminho e perseverar no bem. O tema da 62ª Semana Espírita é Pensamento e Vida, inspirado no livro homônimo de Emmanuel. Como nos anos anteriores, a cada dia teremos uma dupla de casas espíritas responsáveis pelo evento, com exceção das instituições localizadas nos distritos, visando a uma maior aproximação com esses irmãos, com os quais, muitas vezes, só nos encontramos nesta época. Realmente, a Semana Espírita, ela é um conversamento, né? Nós nos vemos, nos visitamos, isso é muito bom. Então, compõe o 24º Seu as seguintes casas espíritas: o Centro Espírita de Valença, Grupo Espírita Fé, Amor e Caridade, Grupo Espírita Amor, Humildade e Caridade, Grupo Espírita de Caridade Antônio José da Silva, Centro Espírita Joana d'Arc, Grupo Espírita Casa do Caminho Irmãos de Boa Vontade, Centro Espírita André Luiz, Centro Espírita Ivone Pereira, Grupo Espírita Lar Neném, Grupo Espírita Aprendizes do Evangelho, Centro Espírita Fonte de Luz, Grupo Espírita Chico Xavier, Grupo Espírita Isabel Monteiro, que é o caçula, né, dessa lista, Centro Espírita Casa da Paz e União Municipal Espírita de Valença. Agradecemos a todos os companheiros pelos esforços feitos em perseverarmos na manutenção das Semanas Espíritas, iniciadas há 62 anos. Imaginamos que os irmãos das primeiras horas estejam conosco. Imaginamos, eles estão, com certeza. No primeiro dia, contamos com a alegria da participação do nosso irmão Marcos Alberto de Mário, radicado na cidade do Rio de Janeiro, sendo paulistano de origem. Marcos de Mário é escritor, educador e consultor com mais de 25 livros publicados, tendo conhecido o Espiritismo na adolescência, levado por seus pais. Se tiver alguma coisa em contrário, tá? Fique à vontade. Desenvolve palestras, seminários e treinamentos na área educacional e empresarial e no movimento espírita. Colabora nos serviços do Grupo Espírita Seara de Luz, localizado no bairro da Penha, subúrbio do Rio de Janeiro. Foi programador e apresentador espírita da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, onde produziu os programas Destaque na Imprensa Espírita, Mediunidade e Obsessão e Estante do Livro Espírita. Fundou em 1999 o Instituto Brasileiro de Educação Moral,
e bem, organização não governamental, levando às escolas públicas e privadas de todo o Brasil o projeto Escola do Sentimento e o programa Vivendo Sempre em Paz. Olha, é um extenso currículo, né? Deus o abençoe, viu? Porque trabalha, né? Graças a Deus, é importante trabalhar, né? Então, após todas essas palavras a respeito do nosso irmão, nós vamos dar inicial. Nós temos aqui o representante da Casa Espírita, né? Do Centro Espírita Ivone Pereira, que é o Luiz Falani, vai fazer a nossa prece inicial. E logo após, você pode, por gentileza, tomar a palavra, tá? E ele vai trazer para nós hoje reflexões em torno do tema berço, filhos e família. Não poderia ser melhor, visto que nós temos acompanhado ali nos noticiários, de todas as formas, escrito, falado, tantas situações difíceis, né? Então é um assunto que realmente muito nos interessa e eu tenho certeza que só de uma coisa aqui. Para agora vai fazer a nossa prece inicial e depois boa noite. Boa noite. Vou fazer uma leitura para que nós possamos refletir, nos preparar para a prece. O primeiro: e qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Jesus, no Evangelho de Mateus, capítulo 20, versículo 27. Nos variados setores da experiência humana, encontramos as mais diversas criaturas a buscarem posições de destaque e postos de diretiva. Há pessoas que enveredam pelas sendas do comércio e da indústria, em corrida em frente por se elevarem nas asas frágeis da posse efêmera. Muitas elegem a tirania risonha no campo social, para se afirmarem poderosas e dominantes. Outras pontificam através do intelecto, usando a ciência como apoio da autoridade que avocam para si mesmos. Temos ainda as inteligências que, em nome da inovação ou da arte, se declaram francamente partidárias da delinquência e do vício, para sossegarem as próprias ânsias de fulguração nas faixas da influência. Todas caminham subordinadas às mesmas leis, elevando-se hoje para descer amanhã. O império econômico, a autoridade terrestre ou o intelectualismo sistemático possibilitam a projeção da criatura no cenário humano, a feição de luz meteórica, riscando instantaneamente a imensidade dos céus. Em piores circunstâncias, aquele que preferiu o brilho infernal do crime esbarra em breve tempo com a dureza de si mesmo, sendo constrangido a reunir os estilhaços da vida provocados por suas ações lamentáveis na recomposição do destino próprio. Grande maioria toma a aparência do comando como sendo a melhor posição, e raros chegam a identificar no anonimato da posição humilde o posto de carreira que conduz a alma aos altos planos da criação. Apesar de tudo, porém, a verdade permanece imutável. A liderança real no caminho da vida não tem alicerces em recursos amoedados. Não se encastela simplesmente
em notoriedade de qualquer natureza. Não depende unicamente de argúcia ou sagacidade, nem é fruto de erudição pretensiosa. A chefia durável pertence aos que se ausentam de si mesmos, buscando semelhantes para servi-los, esquecendo as luzes transitórias da ribalta do mundo, renunciando à concretização de sonhos pessoais em favor das realizações coletivas, obedecendo aos estímulos e avisos da consciência, e por amar a todos sem reclamar amor para si, embora na condição de servo de todos, faz-se amado da vida, que nele concentra seus interesses fundamentais. Emmanuel. Amigo Jesus, divino benfeitor, agradecendo a Deus a bênção da vida, a oportunidade bendita da presente reencarnação, a bênção da doutrina espírita, lançando luz em nossos caminhos. Pedimos a Tua bênção, Senhor. Que o Senhor abençoe-nos nesta noite, que possamos, após ter buscado esse alimento espiritual e a reflexão de um tema tão importante, que possamos contar com a presença dos nossos amigos espirituais, dos espíritos que patrocinam os interesses do movimento espírita da nossa região, dos benfeitores e trabalhadores espíritas que assistem às nossas casas. Que nesta noite bênçãos possam ser derramadas sobre todos nós, encarnados e desencarnados, e que possam se estender a todos os nossos irmãos que sofrem, que se encontram perdidos, desorientados, tristes, deprimidos, em ambos os lados da vida. E assim, em Teu nome, iniciamos a reunião da noite de hoje, pedindo que ampare, que inspire, através dos Seus mensageiros, o nosso irmão que fará uso da palavra. Graças a Deus. Bem, meus irmãos, minhas irmãs, que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. É com muita alegria que aqui comparecemos novamente, aqui no Ivone Pereira e nas terras de Valença e Rio das Flores, depois de um hiato de algum tempo. E nós te conhecemos aqui com a ideia do nosso querido Augusto Marques de Freitas, com o qual nós convivemos tão intensamente. Então é sempre uma alegria estarmos aqui reunidos numa semana espírita, nos congraçando em confraternização, em solidariedade, reunindo espíritas e simpatizantes da doutrina espírita para conhecermos um pouco mais do pensamento espírita acerca das questões da vida, porque o Espiritismo é uma doutrina viva que toca em todos os ramos do conhecimento humano, como já nos informava Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita. E nós vamos passar a semana estudando o livro Pensamento e Vida, e a autoria do Espírito Emmanuel, através da psicografia do nosso querido médium Chico Xavier. E o tema que nos coube, ele engloba os capítulos 11, 12 e 13 dessa obra, que está aqui na tela, a imagem da capa do livro Pensamento e Vida, que é uma obra portentosa, muito importante ser estudado, embora não seja um livro volumoso em termos de número de páginas, mas são estudos que Emmanuel nos apresenta da máxima importância.
E hoje nós vamos desdobrar a educação. A educação na visão espírita. Essa educação que anda perdida no nosso país, não de hoje, mas já de um bom tempo, porque confundida com a instrução, com a aquisição de conhecimentos, com o desenvolvimento da inteligência, mas deixando de lado o desenvolvimento moral, o desenvolvimento dos sentimentos. E é por isso que temos encontrado entre nós muita indiferença, insensibilidade. Nós temos visto que o mal, o egoísmo, o orgulho continuam a predominar, apesar da substituição das gerações. E isso tem acontecido porque temos falhado nesse contexto da educação, tanto na família quanto na escola. Que adianta termos filhos diplomados, certificados, pós-graduados, se serão desonestos, egoístas, orgulhosos, corruptos, não humanizados? Não adianta. Pedro de Camargo, ou Vinícius, esse grande trabalhador do movimento espírita, e que nos legou obras imprescindíveis de serem estudadas, entre elas o livro O Mestre na Educação, nos diz num texto que é no final da década de 1930, que não faltam aos nossos governantes, às nossas autoridades públicas, formação acadêmica. São economistas, administradores, antropólogos, sociólogos, juristas, mas eles não conseguem resolver os problemas da nossa sociedade. A miséria, a corrupção, a injustiça, a violência. Por quê? Porque eles sabem. Por que não resolvem? Porque falta a eles o essencial, que, como dizia lá o nosso querido escritor francês Exupéry, é invisível aos olhos. Falta sentimento. Eles não têm sentimento. Eles olham só para si mesmos e os seus afins. E se matam pelos cargos públicos, tanto no executivo quanto no judiciário e no legislativo, apenas então somente para se completarem das grandes verbas. Porque acreditam que a vida é somente esta. E quem acredita que a vida é somente esta, vai viver apenas então somente para ter tudo e poder fazer tudo nesta vida. Mas aí vem o Espiritismo para frear isso e dizer: não, nós somos espíritos ou almas imortais. Fomos criados por Deus para chegar à perfeição. E para isso, tomamos dos mundos por este universo os corpos necessários para as reencarnações, como acontece aqui na Terra, para irmos realizando o nosso progresso, que tanto é intelectual quanto moral. E, portanto, nós não somos o corpo, nós somos o espírito que deve reger o corpo. Por mais que nos olhemos no espelho e consideremos que somos lindos e maravilhosos, mas o que nós estamos vendo no espelho não somos nós, é o corpo, é o instrumento que estamos utilizando nesta atual encarnação. E a beleza física nem sempre significa beleza moral, espiritual. E nós precisamos então nos reeducarmos para podermos educar as novas gerações, os nossos filhos, netos, sobrinhos, alunos, para quem é profissional do campo da educação. E esses espíritos que estão reencarnando estão clamando por amor, por orientação moral segura, por bons exemplos. E esse é o papel da família. Porque a família antecede a escola e vai se manter sempre. O
estamos fazendo com as novas gerações? E é preciso lembrar, como ensinou nosso Mestre Jesus, da necessidade de nascermos de novo. Nós vamos desencarnar, ou seja, a morte vai bater a nossa porta a qualquer hora, porque é a fatalidade de estarmos aqui na Terra, voltar ao mundo espiritual através da morte. Vamos retornar, mas sabemos que depois de um tempo no mundo espiritual, onde vamos trabalhar, vamos estudar, vamos continuar o nosso progresso, haverá a necessidade de uma nova existência, nascer de novo, reencarnar. E como dizia uma companheira, Marcos, Deus me livre de voltar para a Terra. E Deus me mande para qualquer outro planeta, mas a Terra não. Porque o planeta Terra é horroroso, é só problema, é só dificuldade, é dor, é sofrimento, é aflição. Esta é a última. Esta é a última. Quando eu voltar para o mundo espiritual, vou logo falar, para a Terra não volto mais. Tudo bem. Você tem o direito, livre-arbítrio, de fazer essa solicitação. Entretanto, há que se entender que nós compomos a humanidade terrena. E está nas nossas mãos melhorá-la. Ah, mas esse que é o problema. Esse que é o problema. Porque olha só como é que está essa criançada aí, esses adolescentes, esses jovens. Já pensou os pais que eu vou ter lá no futuro, quando tiver que reencarnar de novo aqui na Terra? Ah, você quer então pais bons, melhores do que os atuais? Eduque essa nova geração, faça a sua parte. Que aí você poderá reencarnar com mais tranquilidade. Quem sabe, quando você tiver que reencarnar, já seja mundo de regeneração, com o bem predominando sobre o mal. Ah, eu não sei não, ela respondeu. Não sei se isso vai acontecer, isso é falta de fé. Mas depende do nosso trabalho. Se educarmos, e Allan Kardec é muito claro quanto a isso, se realizarmos a educação moral, nós vamos sim alavancar o progresso da humanidade. E aí não teremos problema de voltar aqui para o mundo terreno, porque ele estará melhor e nós vamos colher as consequências do trabalho educacional que fizemos com as novas gerações. É simples. Mas nós teimamos em não aceitar essa simplicidade, que dependemos da educação. Não que a educação seja uma poção mágica que vai resolver tudo. Mas, quando estamos educados, ou seja, transformados moralmente, vamos transformar a humanidade. Essa é a equação. Começa com a minha autoeducação, a educação das novas gerações, e aí nós vamos contagiando pela força do exemplo os demais. E de geração em geração nós vamos melhorando. Então, preparemos o nosso terreno para a próxima encarnação. É isso que nós temos que fazer. É necessário nascer de novo, porque ainda temos muitos aprendizados para fazer e reparações também em relação a coisas que fizemos nas existências passadas ou que estamos fazendo nesta existência, porque existem as causas anteriores das aflições e as causas atuais. O nosso Emmanuel, ele vai trabalhar exatamente tudo isso. E nós vamos destacar, então, alguns trechos da fala de Emmanuel nesses capítulos 11 a 13 do livro Pensamento e Vida. Ele começa aqui dizendo: todo berço de agora retrata o ontem que passou. O caminho que iniciamos em determinada existência é o prolongamento dos caminhos que percorremos naquelas que a precederam. O Espiritismo nos ensina que as existências ou as reencarnações são solidárias entre si. Nós nada perdemos. Na verdade, as nossas existências passadas estão conosco, mas estão nos caminhos do inconsciente.
porque precisamos viver esta existência, com esta atual personalidade, com este atual corpo e com a missão que temos que fazer aqui na Terra. E alguém já pensou, missão? Missão é só para espírito superior, e eu sou um espírito inferior, mas todos temos uma missão aqui na Terra. Se melhorar. É aquela história contada pelo dirigente espírita na reunião mediúnica. Final da reunião, o mentor espiritual do grupo se apresentou através do médium. Ele aproveitou e perguntou se podia fazer uma pergunta. E o espírito disse que sim. E ele falou, meu irmão, nós queremos sempre fazer o melhor aqui no nosso centro. O que o meu irmão nos recomenda para fazermos cada vez melhor aqui dentro da nossa casa? E ele disse assim, o espírito, através do médium, deu aquela respirada profunda, ficou aqueles segundos de silêncio, e aí ele deu a seguinte resposta, simples, mas extremamente profunda. Meu irmão, melhore-se. Fui. É a chave. Como dizia Maria Montessori, essa grande educadora italiana, educar é educar-se. E se eu não me educo, como eu vou educar os outros? Inclusive meus filhos, meus netos, etc. Aí Emmanuel vai dizer, olha, a criança que acaba de nascer, que reencarnou, é um espírito velho. Tem outras existências, e ela traz consigo as tendências de caráter e as ideias inatas. Isso precisa ser trabalhado, precisa ser observado. O Espírito traz isso consigo. Então não pode encarnar. Daquilo que fazemos. Não há como fugir disso. E vamos arcar com as consequências aqui mesmo, depois da morte e em próximas encarnações. Porque Deus é justo. E aí vem Jesus de novo. A cada um é dado segundo as suas obras. Nem mais nem menos. Temos que mudar de profissão urgentemente, porque todos nós aqui somos excelentes fiscais dos outros, mas eu preciso ser fiscal de mim mesmo, para corrigir em mim as más tendências que ainda tenho, e todos nós temos, ninguém escapa disso. Se bem que uma companheira, quando entrei no centro espírita certa vez, olhou para mim e disse, ai que bom que você chegou, porque eu vou dizer a verdade, aqui nessa casa é Deus e você. Sai daqui, obsessora. Pelo amor de Deus, não fala uma coisa dessas. Não, porque você está acostumada. Você não me conhece 24 horas por dia, não sabe o que eu faço, o que eu penso, eu estou muito longe de qualquer tipo de perfeição. Você me vê aqui fazendo palestra, coordenando estudo, eu acho que eu sou um anjo. Era anjo com as asas quebradas, né? Porque não consegue dar um voo. Vamos com calma, todos somos espíritos imperfeitos, no maior ou no menor grau, mas todos estamos nos trabalhando para nos melhorarmos. E precisamos fazer esse trabalho com as novas gerações. Continua, Emmanuel. Os meandros da hereditariedade psíquica são, por enquanto, quase que integralmente inacessíveis à sondagem da inteligência terrestre. É que as células germinais, por sementes vivas, reproduzem os nossos clichês da consciência no trabalho impalpável da formação de um corpo novo. Emmanuel está se referindo ao processo reencarnatório.
que existe um planejamento, existe um processo antes de reencarnar. O perispírito, que é o corpo espiritual, é o modelador do organismo físico, biológico. E o perispírito, ele sente e reflete o nosso campo mental, os nossos pensamentos. E aí o corpo vai ser modelado, na verdade, por nós mesmos. E ele vai ser do jeito que tem que ser. Mas e a hereditariedade, a genética humana? Claro que é levada em consideração, mas o espírito é supremo no processo. Então você vai ter o corpo que precisa ter. E aí a ciência fica abismada quando olha lá para a família, 3 filhos. Os 2 primeiros saudáveis, sem nenhum tipo de problema. Vem o 3º filho, tem problema disso, tem problema daquilo, tem transtorno disso. Ué, como pode? Como foi isso acontecer? Os genes dos pais, não, os genes dos pais estão perfeitos. Então é dos avós, não, dos avós também não tem nada. Vamos explicar isso. O Espiritismo explica a reencarnação. São as provas necessárias para aquele espírito. E também para os pais, porque nada acontece por acaso. Para o espírito é uma expiação, para os pais é uma prova. Porque nós estamos aqui como alunos. Porque é muito fácil você levantar a mão e dizer assim para o professor: eu já sei, que ótimo, nota 10. Aí seria super simples. Mas o que nós fazemos com Deus? Senhor, eu prometo, porque eu me arrependo agora do que fiz no passado, prometo que eu vou ser agora do bem. Tudo certo, Senhor? Ele vai olhar para nós, tudo certo, mas você vai ter que me provar isso. E para provar isso, terra, reencarnar. Porque é ali que você vai ter que provar que você está realmente arrependido, que você quer reparar o mal do passado. Não, senhor, o senhor não entendeu. Eu já estou arrependido. Então acabou, não é? Não, tem que reparar. E aqueles que você pisoteou, aos quais você fez o mal? Tem que chegar até eles, tem que pedir perdão, mostrar que você agora tem uma nova consciência. Mas senhor, aí vai ser difícil. Mas você quer ganhar o paraíso sem fazer nenhum tipo de esforço? Isso não é da minha lei. Vai ter que se esforçar. Mas eu posso falir de novo. Sim, eu te dei o livre-arbítrio. Mas você tem inteligência, você tem senso moral. Vai ter que aplicar isso agora na próxima existência. E vai ter que mostrar que consegue. E você vai lutar. Você vai batalhar consigo mesmo. E quando se viaja muito, como é o meu caso, e trabalhando não apenas no meio espírita, mas principalmente no meio educacional, aí nós passamos por determinadas provas. Como aquelas professoras que querem se pendurar no seu pescoço porque você é do Rio de Janeiro. Deve ter cobertura de Copacabana. É o bom partido. Agora já não acontece mais porque a idade avançou, não tem mais problema. Mas antigamente, nossa. E certa vez, ela se pendurou e queria porque queria me acompanhar para tudo quanto é lado. E foi um custo. Ele disse: olha, filha, você vai voltar para a sua casa, para a sua família, tá? Como eu vou voltar para a minha casa e a minha família. Mas não é fácil. São as provas, as tentações que vêm para a sua vida, mas que você tem que lembrar dos ensinos morais de Jesus, da doutrina, que é o seu norte, é o seu farol, é a sua luz nesta existência. E você vai. Contei essa história para um grupo de alunos adolescentes, e aí sempre tem aquele que vem com aquela pergunta que você desejaria que não fosse feita. Isso. Mas aí, tio, vem cá, ela era bonita? Olha, meu filho, pior que era. Mas estamos lidando aqui com uma questão de ordem moral, ética, de você saber respeitar a si mesmo e aos outros. Um tal de Jesus ensinou isso.
Fazer aos outros somente aquilo que você queira que os outros lhe façam. Jesus viveu há 2000 anos. Aí ele, gaiato, esse cara é velho, isso. Claro, se ele estivesse vivo até entre nós, você ter 2000 anos de idade, com certeza. Mas ele nos deixou esses e outros ensinos. E nós temos que lutar por isso, porque nós não somos objetos. Nós somos coisas para sermos usados e descartados. Somos seres humanos, espíritos reencarnados, dotados de inteligência e sentimento, e destinados à perfeição. Aí alguém disse, do jeito que as coisas andam, e como eu me conheço, vou precisar de 100.000 encarnações. Olha, por favor, tira um zero. 10.000, tá? Tira mais um zero. 1.000, não, tira mais um zero. Só 100 encarnações, só 100 não. Você devia falar 10. Isso é impossível. Nada é impossível ao Espírito, desde que ele siga a lei divina. E esse tem que ser o nosso desejo, o nosso querer. Evoluir, progredir, cada vez mais. Porque um dia, todos que estamos aqui, os nossos internautas, todos seremos espíritos perfeitos. Espírito perfeito é Jesus, nosso guia e modelo. O que quer dizer que todos nós, um dia, seremos iguais a Jesus. Alguém já esfregou as mãos. Vou governar um planeta. Vai, mas no campo do bem, do amor, trabalhando diretamente com Deus. E nós temos que fazer essa ligação das novas gerações com essa mensagem. E aí vem Emmanuel, continuando aqui o seu texto. Nisso não vai qualquer exaltação ao determinismo absoluto, porque ninguém pode suprimir o livre-arbítrio com que articulamos as causas de sofrimento ou reparação em nossos destinos, dentro do determinismo relativo, em que marchamos para mais altas formas de emoção e pensamento, na conquista da liberdade suprema. Nós não temos que nos queixar da existência do livre-arbítrio. Na verdade, nós temos que agradecer muito a Deus por termos autonomia, liberdade de pensar, de escolher, de agir. Mas temos que lembrar que carregamos uma responsabilidade, a de arcar com as consequências. Mas a liberdade, ela pertence ao Espírito. E nós não podemos nos curvar a nenhuma ideologia, nenhum totalitarismo, nada disso. E o Espiritismo é doutrina libertadora das consciências, para que cada um possa fazer a sua caminhada, ter a sua história de vida. Então, não existe um determinismo absoluto. Emmanuel tem razão. Existe um determinismo relativo, porque o planejamento reencarnatório ele é sempre feito em linhas gerais, não nas suas linhas particulares. Hoje, aqui em Rio das Flores, tem início a Semana Espírita. Não está escrito que nesta data você vai comparecer ao Ivone Pereira para assistir a palestra da Semana Espírita. Isso é com você. É você que vai decidir se fica em casa, se vai sair com os amigos, se vem para a palestra. É você que toma a decisão. Os bons espíritos, que só querem o nosso bem, vão tentar nos incluir para que venhamos. Mas a decisão é nossa. Se você quiser ficar em casa, tudo bem, a decisão é sua. Você quer sair aí com os amigos ou com a família para fazer isso ou aquilo, a decisão é sua. Mas lembre-se, você está perdendo uma grande oportunidade de aumentar o seu conhecimento, de fazer reflexões que serão muito úteis para você. Então não se queixe do amanhã,
É como aquela história que está no livro Atravessando a Rua, do nosso querido Richard Simonetti. Centro espírita e o morador da rua, em frente ao centro espírita. E ele sempre ficava na janela da sua casa, ou no portão, vendo aquele entra e sai do centro espírita durante a semana, mas nunca atravessou a rua. Aí veio a desencarnação. Aí desencarnou, estava mal, sofreu, até que finalmente foi lá resgatar. E aí então ele perguntou lá para o seu instrutor espiritual: o que me faltou nesta última existência? O instrutor olhou para ele: faltou você atravessar a rua. Era só isso. Se você tivesse atravessado a rua, tudo teria sido diferente na sua vida. Mas apesar de todos os convites, você não atravessou a rua. E aí ele entendeu. O centro espírita ficava bem na frente da casa dele. A mensagem estava ali, a luz estava ali. Mas ele não quis sair do lugar. É o livre-arbítrio. Mas agora fica com as consequências. Então, nós espíritas não dizemos: que isso é o nosso karma, é o nosso destino, isso já está escrito. Nada disso. Somos nós que escrevemos as linhas da nossa existência e da nossa evolução espiritual. Continua Emmanuel. A justiça fiel, por misericórdia, nos concede o retorno para a bênção do reinício. Retornamos assim, através do berço, em contato direto com os nossos credores e devedores, para a liquidação dos débitos que contraímos, cujo balanço efetivo jaz devidamente contabilizado nas leis divinas. Deus sabe de nós. A sua lei é perfeita. Por que reencarnamos? Para aqui na Terra, no mundo material, podemos encarar credores, devedores, para a reconciliação através do amor. Por isso, reencarnar é tão importante. Embora tenha muita gente que considera que reencarnação, na expressão juvenil, é tudo de ruim que pode existir. Mas essa é uma falsa impressão. Quando estamos no mundo espiritual, nós queremos reencarnar. E estando aqui, nós não temos que desejar desencarnar, mas continuar a trabalhar e fazer o nosso melhor, até quando a morte nos chamar. E a morte é apenas o retorno. Então aqui nós vamos reencontrar afetos e desafetos. Com os desafetos, para fazermos a reparação do passado, a reconciliação e iniciar a construção de uma nova relação com base no amor. E com os afetos, para estreitar mais ainda os laços, porque nós não somos abandonados. Quando alguém diz assim: se Deus existe, Ele deve ter me esquecido de mim. Não, jamais. Deus é perfeito. Nós somos os seus filhos. Deus não esquece de nós. Mas não pode tirar de nós as provas que nos são necessárias para a nossa evolução. Por isso o Espiritismo nos pede resignação, ou seja, aceitar que existe um poder maior do que o nosso e que faz tudo acontecer para o nosso bem. E nessa resignação, manter o trabalho, a perseverança, a esperança, semeando com humildade, simplicidade, e se melhorando, e trabalhando. É isso que nós temos que fazer, nos superando. E precisamos mostrar isso às novas gerações. Eles podem, como diz Leon Denis, temos que acionar 3 ferramentas da máxima importância. A primeira é o querer, a famosa força de vontade. Você tem que querer se melhorar, tem que querer ser alguém na vida, tem que querer superar as dificuldades. Mas muitas vezes apenas o querer não basta. É preciso saber. Segunda ferramenta: estudar,
compreender, pensar, raciocinar, adquirir mais conhecimento. Mas não basta. Tem que acionar a terceira ferramenta. Porque você pode querer, pode saber, mas precisa amar. Precisa colocar sentimento. Senão você vai ser que nem aquele médico. Você levou 3 meses para conseguir finalmente a consulta. Quando chega, ele só olha para os papéis na mesa ou para a tela do computador. O que o senhor está sentindo? O senhor tem o quê? Está acontecendo o quê? E você mesmo se vai fazendo o diagnóstico. Ele não olha para você. 10 sessões de fisioterapia, toma esse remédio, tal. E volta depois disso. E você só vai conseguir voltar daqui a 3 meses, 6 meses. Até conseguir marcar de novo a tal da consulta. E aí você pensa, por que eu perdi meu tempo, hein? Eu já sabia o que eu tinha. Por exemplo, ele não me examinou, não mediu minha pressão, ele não fez nada. Absolutamente, nem olhou para mim. Esse médico não serve. Nem aquele advogado, que depois você descobre que, na verdade, ele fez lá um acordo por fora, levou o seu dinheiro, e você, na verdade, ficou no prejuízo, porque ele não é honesto. Então, amor, sentimento. Precisamos aprender a sentir o outro, a nos colocar no lugar do outro, para aplicar a maior das regras da educação, ensinada por Jesus. Aprender a fazer ao outro somente o que queremos que o outro nos faça, junto com a segunda regra. Regra não, pilar da educação. Aprender a amar o próximo. Os 2 grandes pilares da educação. Mas onde eles estão na família? Onde eles estão, esses pilares? Na escola? Como diz um grande educador americano, que já fez palestras mundo afora, diz assim: olha, todo mundo afirma que o amor é a base da educação. Nunca encontrei uma escola que trabalhasse o amor, em lugar nenhum do mundo. Mas se o amor é a base da educação, por que ele não é trabalhado na escola? Não tem. Pura e simplesmente não tem. Não se trabalha isso. Então, que adianta ficar discursando que o amor é a base da educação se o amor não está presente na educação? E nós vamos nos amar porque nós somos pessoas, seres humanos, espíritos reencarnados. É para isso que estamos aqui na Terra, para aprendermos a nos amar do jeito que somos. Como diz o nosso Divaldo Franco, nós temos que parar com essa história de procurar a tal da alma gêmea da nossa alma, mas aceitar aquela alma que, apesar do que somos, resolveu se algemar conosco e nos suportar e caminhar conosco. É isso que nós precisamos fazer. Então lembremos, nós aqui na Terra estamos aqui respondendo apenas e tão somente por aquilo que fizemos nas existências passadas e passando pelas provas determinadas pelas nossas promessas antes de reencarnar. Diz aí Emmanuel: comumente renascemos na Terra segundo as dívidas ou conforme as nossas necessidades, assimilando para esse fim a essência genética daqueles que se nos afinam com o modo de ser. Os problemas da hereditariedade, em razão disso, descendem, de forma geral, dos reflexos mentais que nos sejam próprios. Essa questão dos reflexos mentais é muito importante. Somos o que pensamos. E quando reencarnamos, trazemos esses reflexos para o corpo humano. Por isso a ciência não consegue explicar uma série de coisas que acontecem conosco na hora do nascimento. É a ação mental do espírito. E lembremos
que os desencarnados sabem o que pensamos. Eles nos acompanham. Porque o mundo espiritual não está lá em cima no céu, ele está aqui. É apenas outra dimensão universal. É só isso. Se a plateia está cheia de encarnados, está mais cheia ainda de desencarnados, que estão nos acompanhando. Alguns estão aqui sentados para ouvir a palestra, para aprender. Outros para nos auxiliar, nos tratar, nos intuir, muito bem. E tem aquela galera que está lá fora só esperando nós sairmos. E aqueles que não querem o nosso bem e vão ver como é que nós vamos sair. E aí, nós temos que ir lá fora ser também o que somos aqui dentro. Esse é o nosso grande desafio. Não basta ser cordial, fraterno, solidário aqui dentro. Dar tapinhas nas costas. Ai, muita paz, meu irmão. Ai, que vergonha encontrar. Sai daqui, chega em casa, já briga com o gato, com o papagaio, com o cachorro, com os familiares. Então você não entendeu nada da mensagem. Aquela história contada pelo Espírito Humberto de Campos, no livro Boa Nova, que Jesus chama Pedro. Pedro, fulano veio conversar comigo ontem, e ele está passando por dificuldades imensas na sua família. Pedro, vai até a casa dele em meu nome, para atendê-lo, para orientar. Aí Pedro vai. Quando chega lá, a família está numa conturbação só, ele é mal recepcionado, aquela coisa toda. Aí horrorizado, Pedro volta para Jesus. Senhor, não deu. Não deu para fazer nenhum atendimento. Eles não se entendem. Um briga com o outro. Porque acontece isso, porque acontece aquilo. E ele faz um relatório para Jesus. E Jesus olha para ele e diz: Pedro, eu não enviei você até a casa do fulano para você voltar e me fazer um relatório dos problemas dele. Ele já me fez o relatório de viva voz ontem. Eu enviei você lá para você ajudá-lo, auxiliá-lo a poder sair desses problemas. Mas tudo bem, já que você não consegue, eu vou. E aí Pedro olha para Jesus e entende a lição. Diz: não, senhor, não. Eu já entendi. Eu tenho que ir. Sou eu mesmo. Tá. E aí Pedro vai. Porque temos que enfrentar os problemas humanos. Nos enfrentando. E seguir em frente. Nós vamos titubear, nós vamos cair, mas tem que seguir em frente. Continua, irmão. A família consanguínea entre os homens, ou seja, entre os seres humanos, pode ser apreciada como o centro essencial de nossos reflexos. Reflexos agradáveis ou desagradáveis que o pretérito nos devolve. Você está na família certa, com aqueles que tem que estar, porque as nossas ligações vêm de existências passadas. Então não reclame da mala sem alça que você tem em casa. Ele tem vínculos com você e você com ele. Mas os dois estão juntos agora para tentar se amar. Um pedir perdão para o outro. Aqui vale a pena contar rapidamente a história, que era muito contada pelo nosso querido relacionamento. Mas ele, com a doutrina espírita, sempre tentou fazer o melhor. Mas tinha alguma coisa entre os dois. Até que um dia ele teve um sonho nítido mesmo. Ele se viu como centurião romano, comandando soldados numa rua, um batedor à frente. Naquela época as pessoas tinham que sair da frente, porque a patrulha romana estava passando. Uma jovem tropeçou no seu vestido e caiu na frente da patrulha. Mas tentou logo se levantar e pedir desculpa. E ele se viu como centurião, olhar para o soldado que estava próximo dele, chicoteia. O soldado olha para ele e faz aquela expressão assim: senhor, só tropeçou, já está saindo. E ele, quando ele percebeu que o soldado estava titubeando, ele arrancou o chicote da cintura do soldado e na mesma hora gastou a joia. Ele rasgou o peito dela.
Mas quando ele fez isso, ela, aquela expressão de dor, olha para ele e ele acordou. Minha filha, tenho certeza que é. Mas e agora? Vamos conversar com ela. Aí passou uns 2 dias, a filha vai lá fazer uma visita, levar o neto e tal. Diz, pai, posso conversar com você? Claro, filha, vem cá. O que foi? Ele está precisando de alguma coisa? Não. Eu tive um sonho. Um sonho? Que eu estava, eu acho que era lá na antiga Palestina, porque eu vi os soldados romanos, aquela coisa assim. Pois é, eu estava jovem, e assim, que eu tropecei, que eu caí, e o centurião chicoteou você. Pai, foi isso mesmo. E você acha que esse centurião é o senhor? Sou eu. Eu tive o mesmo sonho. Eu acho que os Espíritos fizeram nós recordarmos para chegarmos no ponto que está faltando, o porquê do nosso problema aqui de relacionamento. Eu só tenho uma coisa para dizer a você: me perdoe. Mas é claro, pai, isso foi o nosso passado. Então, aí nos demos um abraço, e sabe quando um beijo sai? A coisa desanuviou. Acabou. Pronto. E aí a relação mudou. É o passado que o irmão está nos colocando. Não reclamemos, mas trabalhemos sempre para o bem. Ainda diz Emmanuel, cada criatura está provisoriamente ajustada ao raio de ação que é capaz de desenvolver, ou, mais claramente, cada um de nós apenas, pouco a pouco, ultrapassa o horizonte a que já estende os reflexos que lhe digam respeito. É o processo da educação, do melhoramento de si mesmo, passo a passo, pouco a pouco, com dificuldades no início, mas depois melhorando, na medida em que nos espiritualizamos, na medida em que nos moralizamos. É assim que na esfera do grupo sanguíneo, o espírito reencarnado segue ao encontro dos laços que entreteceu para si próprio, na linha mental em que se lhe caracterizam as tendências. A chamada hereditariedade psicológica é, por isso, de algum modo, a natural aglutinação dos espíritos que se afinam nas mesmas atividades e inclinações. O nosso filho, o nosso neto, o nosso sobrinho, o nosso aluno são velhos conhecidos. Estamos entrelaçados uns com os outros. E é por isso que nos reencontramos aqui com aquele espírito que aprontou todas as possíveis, prejudicou muita gente. Desencarnado, depois de muito sofrimento, ele vai iniciar o planejamento reencarnatório e diz ao seu instrutor: bom, eu já estou consciente que vou sofrer muito e que vou ter problemas, inclusive corporais, orgânicos. E aí o instrutor disse: não, você vai nascer perfeito. Perfeito? Mas eu fiz tanto mal, eu prejudiquei tantas pessoas. Não, mas vai nascer perfeito. Mas eu vou ter muitas dificuldades na existência. Eu não vou? Não. Eu não estou entendendo. E como é que eu vou resgatar? Como é que eu vou reparar esses meus débitos? Você vai ser encaminhado para ser diretor de um orfanato. E Deus vai lhe dar tudo para você dirigir o orfanato, porque os 100 espíritos que você prejudicou vão reencarnar e todos vão chegar no orfanato. E você vai reparar dando amor a eles e educando-os. Por isso você vai nascer perfeito e vai receber todos os benefícios possíveis para você fazer esse trabalho. Deus é bom, Deus é misericordioso. Mas os laços estão aí, está vendo? Todo mundo vai se reencontrar. Você pisou em cima de todo mundo, agora você vai ter que amá-los. É isso que vai fazer. Então Deus nos dá os caminhos e nós só temos que agradecer a Ele. E finalmente, a última frase, o último texto do Emmanuel: toda criança entregue à nossa guarda é um vaso vivo a recordarmos as imagens da experiência diária, compelindo-nos, pois,
o dever de traçar-lhe noções de justiça e trabalho, fraternidade e ordem, habituando-a desde cedo à disciplina e ao exercício do bem, com a força de nossas demonstrações, sem, contudo, furtar-lhe o clima de otimismo e esperança. Isto é educação. É o que precisamos fazer na família. A escola, por melhor que seja, por mais amor que os educadores tenham aos seus alunos, jamais poderá substituir a família. Na verdade, família e escola têm que trabalhar juntos, unidos. Mas a família é essencial. O lar é a primeira escola, é o instituto de educação da alma imortal. E nós precisamos levar essas novas gerações para a solidariedade, a fraternidade, a empatia, a moralização, para que eles possam transformar a nossa humanidade, para que essa humanidade seja mais ecológica, mais fraterna, que caminhe para a paz, a não violência, para combater o egoísmo e o orgulho, que são as duas grandes chagas morais da humanidade, que todos os vícios derivam do egoísmo e do orgulho. Mas, o que fazemos? Nós criamos os nossos filhos para serem doutores, criamos os nossos filhos para serem pais, mas sem saberem educar moralmente os nossos netos. Aí não adianta nada, porque nós vamos continuar com os mesmos problemas de sempre, e cada vez mais agravados, e o mundo de regeneração vai sendo adiado, porque não estamos no caminho que deveríamos estar. E educar é sempre, em todas as circunstâncias. Hoje nós estamos vendo uma inversão de valores. Nós estamos vendo pais que deixam seus filhos de 2, 3 anos, 4 anos de idade mandar neles, decidir o que querem, o que deixam de querer, mas são espíritos reencarnados que necessitam da nossa orientação, dos nossos bons exemplos. Esse é o grande processo educacional. Por isso o Espiritismo é a doutrina da educação. Mas Allan Kardec é muito claro. A educação moral, a que corrige as más tendências do espírito, desenvolve o seu senso moral e dá-lhe bons hábitos. Respeitando-o como ele é, com as suas capacidades, sua potencialidade. E está faltando respeito entre nós. Isso é essencial na vida. Portanto, eduquemos. Se os nossos filhos já são grandes, tem os netos. Se os netos já são grandes, tem as outras crianças, não importa. E continuemos o trabalho conosco mesmo, nos educando, nos melhorando. Não existe maior glória do que desencarnar melhor do que quando reencarnou. Porque seremos muito bem recebidos no mundo espiritual, como vencedores de nós mesmos. E lembremos, a criança não é o corpo. A criança não é simplesmente a inteligência. Estamos lidando com um espírito imortal, tanto quanto nós mesmos somos. Portanto, berço, família, lar, filhos, tudo isso é educação. Eduquemos. Lembremos que a verdadeira educação é a educação moral, a que forma o caráter. Mas eu estou pronto para isso? Para estar. Se começar a fazer um processo educacional consigo mesmo, e se melhorando paulatinamente, vai conseguir dar bons exemplos, apesar de vez em quando cometer erros, ter falhas, afinal de contas ainda somos imperfeitos. Mas não podemos criar uma zona de conforto e ficar esperando que Deus tome providências, que Jesus volte de novo aqui para a terra, ou que os nossos governantes resolvam. Eles não vão resolver.
porque eles não têm formação moral e espiritual. E é isso que estamos precisando. Hoje se fala tanto de que precisamos de mais mulheres na política, mais afrodescendentes naquilo, isso e naquilo. Sim, é verdade, porque os direitos são iguais. Mas que adianta substituir 6 por meia dúzia? Eu vou tirar o homem, porque ele está lá corrupto, vou colocar uma mulher, está faltando mulher. Mas se a mulher também for corrupta, também for egoísta, não tiver sua moral desenvolvida, não vai adiantar. Nós estamos discutindo na periferia. Nós estamos olhando efeitos e evitando de encarar as causas, que é a falta de desenvolvimento do nosso senso moral, que é a falta de entendermos o que seja verdadeiramente a educação. Então é urgente que, à luz do Espiritismo, nós possamos rever o que estamos fazendo. E lembrando que o Centro Espírita é uma escola de almas, que somos nós. Nós estamos aqui para nos educar, estamos aqui para nos espiritualizar e conclamar para nós mesmos: eu sou uma alma imortal, eu sou o Espírito reencarnado, eu é que preciso comandar este corpo, eu sou destinado à perfeição. Eu preciso me amar para poder amar o próximo e amar a Deus. E é o amor que vibra em todo o universo. Portanto, eduquemos-nos, amemos-nos, porque assim nós conseguiremos educar e amar. É o que tínhamos a todos para trazer nessas reflexões, agradecendo por esta oportunidade e rogando a Jesus, nosso Santo Mestre, que nos abençoe e nos envolva em vibrações de amor. Estamos deixando o endereço aqui do trabalho que fazemos na internet e no final nós trouxemos parte dos nossos livros publicados e estaremos ali para atender quem quiser conhecer os livros, adquiri-los, receber o autógrafo, enfim, fiquem todos à vontade. Muito obrigado, paz em todos os corações. Nossos agradecimentos ao Marcos e ao Mário. E eu tenho certeza que vocês vão concordar comigo com o que eu vou falar agora. Nós não podíamos ter começado melhor a nossa Semana Espírita. Nossos agradecimentos, assunto importantíssimo, não é? Você foi muito feliz, muito bem amparado, foi realmente muito bem. Nós agradecemos a casa, ao público, ao palestrante. Aguardamos todos vocês para o segundo dia dessa 72ª Semana Espírita. Vai ser No Paraná. no Paraná, né? Mesmo horário que está tão 4 horas. 4 horas, que até de óculos eu não estou conseguindo ver, me perdoe, tá? E será com o nosso companheiro muito querido, que ali se encontra, a Sueli. Agora, antes de nós passarmos para o finalzinho, convidarmos a Valéria, que vai fazer a prece de encerramento, que é representante do Grupo Espírita Monteiro, a Valéria Monteiro, vai fazer a prece de encerramento. Gostaria de passar a palavra ao Padre Luiz ou para a Dona Diva para as considerações finais. Bom, tenha toda a liberdade, afinal de contas, a casa de Ivone Pereira é muito bem cuidada pela senhora, né? Então a palavra é sua, tá? Opa! Eu agradeço a oportunidade. Queremos agradecer muito ao nosso irmão por essa belíssima palestra e falar sobre o
O Luiz hoje quer apresentar uma surpresa para o nosso irmão. Em 1991, lá em casa, não sei se ele se lembra, ele escreveu uma páginazinha e deixou lá e falou para mim assim: quando você puder, vamos musicar. E já musiquei há muitos anos, quer dizer, eu não, né? Recebi a música, aquela letra que ele deixou, e hoje nós vamos apresentar isso para ele. E o nosso irmão, após a palestra aí, né, quando terminar a oração, ele tem livros, ele trouxe livros para que possamos adquirir, tá? E ele vai fotografar, não é? Isso aí. Olhei as estrelas no céu, lá no longe, bem longe, brilhava uma luz intensa, vindo de não sei onde. Tão intensa era essa luz, tudo brilhando ao seu redor. Que luz era essa? Indagava meu coração. Que luz era essa? Indagava meu coração. Sim, meu coração, porque ele batia em meu sentimento. A bondosa luz vem eternamente iluminar-me, mas ela então, como a ler meu pensamento, brilhou mais intensa, a tudo colorindo. Compreendi então e para sempre que essa luz não é só visão, não é só visão, ela é o amor sublime que a todos chama irmão.
nos transmitindo tantas palavras de encorajamento, a nos educar, a nos orientar para a educação dos nossos menores. Obrigada, Senhor, pela presença dos encarnados, dos desencarnados. Com certeza estão aqui, muitos deles saudosos. Aqueles queridos que passaram por nós durante algum tempo neste mundo. Obrigada pela presença. Obrigada, irmãos, que nos acompanham todos os dias, os nossos amigos espirituais, que possam nos ajudar a, quando sairmos desta casa de luz, de trabalho, de estudo, nos ajudar, nos orientar a sermos melhores, sempre melhores e responsáveis